A Igreja Presbiteriana de Uberaba apresenta Programa Caminho de Paz. Muito boa tarde, estamos chegando com o programa Caminho de Paz, oportunidade que Deus renova em nossas vidas de podermos ler um texto bíblico, meditar, refletir, avaliar a nossa prática cristã. E estamos falando nestes dias a respeito de vários assuntos práticos do nosso cotidiano, especialmente assuntos relacionados à vida familiar, ao investimento nosso junto à família. No programa de hoje, nós falaremos a respeito de um assunto que certamente vai mexer especialmente com os pais. A seguinte pergunta: qual tem sido o nível de interesse dos pais na formação espiritual de seus filhos? Já de princípio eu posso adiantar que, embora haja exceções de pais que se preocupam com a formação espiritual dos filhos, nós temos aqui um índice muito baixo de interesse dos pais na formação espiritual dos filhos. Mas estaremos refletindo sobre este assunto. Daqui a pouco nós retornaremos com a leitura no livro de Deuteronômio, capítulo 6, 5 a 9, e meditaremos a respeito deste tema. Kátia, boa tarde. Como você avalia, Kátia, na criação dos filhos, o interesse dos seus pais pela vida espiritual dos seus filhos? Bem, ultimamente, os pais, eles têm um interesse muito pequeno em relação à espiritualidade dos filhos. Eles investem muito na questão do aspecto físico, no bem-estar físico, no bem-estar moral, no bem-estar social, do cultural. Mas muitos se esquecem dessa área da espiritualidade. E outros até têm interesse, mas não investem nisso, até por não terem uma experiência espiritual, de conhecer a Deus, de amar a Deus. E o resultado disso tem sido uma geração distante de Deus, uma geração que não conhece o amor de Deus por eles. E por isso mesmo nós vivemos hoje uma juventude, uma adolescência de pessoas que não se respeitam, não se amam, porque não aprenderam a amar a Deus com seus pais. Então, é preciso uma volta, para que os pais revejam isso, busquem a Deus, conheçam a Deus e ensinem os seus filhos a amar a Deus, para que eles vivam numa sociedade que se ame e se respeite. Leiamos na palavra de Deus, no livro de Deuteronômio 6, 5 a 9. Nos diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão como frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Desde os tempos mais antigos da formação do povo de Deus no Velho Testamento, o Senhor Deus instruiu os pais repetidas vezes sobre a necessidade de investirem na formação espiritual dos seus filhos. A formação espiritual dos filhos era, nos tempos bíblicos, o item principal na educação familiar. É claro que os pais tinham a responsabilidade como provedores para a manutenção material da família. Os pais tinham a preocupação e a responsabilidade
com a formação profissional dos filhos, com a formação econômica dos filhos. Entretanto, tudo precisava partir de um princípio, partir de uma base, e a base era a formação espiritual dos filhos. Daí, esta leitura que nós fizemos, a palavra de Deus precisava estar no coração dos pais, porque os pais só poderiam passar aos filhos algo que realmente fizesse parte da vida deles. Eles não poderiam passar aos filhos algo que lhes fosse estranho. Por isso, a palavra de Deus afirma que o ensino bíblico, a mensagem divina, precisaria estar no coração dos pais, e a partir disto, eles ensinariam os filhos, inculcariam nos filhos esta palavra, ensinariam andando, assentando, deitando, em todos os momentos, ensinariam a palavra, formando espiritualmente os filhos. E nos tempos bíblicos havia todos os rituais, além de uma frequência constante à casa de Deus, aos cultos. Competia aos pais ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus com os filhos, acompanhar a prática dos filhos. E havia os rituais no templo onde os pais deveriam apresentar os filhos. Desta maneira, as crianças faziam parte integral do povo de Deus no Velho Testamento, recebendo os devidos cuidados espirituais. Pois bem, a pergunta de hoje é esta: qual tem sido o nível de investimento dos pais na formação dos filhos em nossos dias? E eu já adiantei que este nível de investimento tem ficado muito aquém. Com poucas exceções, a maioria dos pais não se preocupam com a formação espiritual dos filhos, acham que é algo que pode deixar para depois, não é algo importante, não é algo primordial. E os pais então revelam preocupação em cuidar dos filhos com referência à saúde, com referência à educação, com referência à formação profissional, com referência à vida material, econômica. Estas são também responsabilidades dos pais para com os filhos, isto é inegável. Mas como eu disse, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E estes valores, estes bens que nós mencionamos, divorciados da formação espiritual, em vez de ser benefício para a vida dos filhos, podem ser armas nas mãos dos filhos. Isto porque uma pessoa com formação acadêmica, condição econômica, porém sem temor a Deus, ele vai usar estes recursos para o bem, mas vai usar para o mal também. E ele vai ter nas mãos recursos para o mal. Pois bem, a formação espiritual qualifica as pessoas, qualifica para uma vida ética correta, moral correta. O que nós vemos hoje são pessoas com condições intelectuais, econômicas, porém sem capacidades morais, éticas, familiares, porque não tem uma formação espiritual. A formação espiritual nos fortalece, porque passamos a desfrutar de um relacionamento com Deus que nos qualifica para viver em família, viver em sociedade, ter a nossa postura moral, ética. Portanto, a verdadeira formação espiritual qualifica o ser humano. Mas além disso, a verdadeira formação espiritual responsabiliza as pessoas, porque nós vamos medir as consequências dos nossos atos primeiro diante de Deus. Sabemos que respondemos diante de Deus. A pessoa que tem uma formação espiritual é uma pessoa responsável em seus atos. E quando os pais se preocupam em oferecer tudo aos filhos, menos a formação espiritual, eles podem estar criando inconsequentes. Eles não estão medindo as consequências do ato.
E os filhos podem viver uma vida irresponsável ou responder apenas perante os homens e esquecer que, antes de mais nada, respondem diante de Deus pelos seus atos. Mas eu quero dizer, sobretudo, pais, quando vocês negligenciam na formação espiritual dos filhos, vocês não estão lembrando de uma coisa. Vocês não estão lembrando que estão oferecendo o mundo aos seus filhos, mas vocês não estão oferecendo vida eterna a seus filhos. Você quer que o seu filho viva apenas os anos aqui neste mundo e depois parta desse mundo sem segurança, sem a eternidade, sem a vida que Jesus preparou? Portanto, os pais que verdadeiramente amam os filhos vão zelar, acima de tudo, pela formação espiritual dos filhos, porque querem a bênção para os filhos nesse mundo, mas querem a bênção eterna dos filhos. Daí a necessidade de priorizarmos a formação espiritual dos nossos filhos, porque esta formação qualifica os nossos filhos para a vida. Esta formação responsabiliza os filhos e esta formação concede benefícios eternos aos nossos filhos. Não apenas benefícios passageiros, transitórios. Não, queremos benefícios maiores para com eles. Por isso, precisamos investir na formação espiritual deles. E eu deixo essa palavra aos pais, para que repensem a formação que estão ofertando aos filhos. E repensem a própria vida, porque os pais só podem oferecer aquilo que possuem. Se não possuem, naturalmente não vão oferecer. Então é momento de repensar. Venho, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti. Colorsom, além da tradicional prestação de serviços em toda a linha de eletrônicos, agora você conta também com uma bem montada loja de instrumentos musicais, equipamentos de áudio e acessórios, onde você encontra o que há de melhor para o seu entretenimento e lazer. Desenvolvemos projetos de sonorização para igrejas, empresas e residências. Faça-nos uma visita. Colorsom, Avenida Guilherme Ferreira, 1050, ao lado do Banco do Brasil. Colorsom. Vamos orar a Deus, apresentando a Ele as nossas vidas e pedindo especialmente que Ele nos ajude na vida espiritual. Pai, graças te damos porque a Tua palavra nos ensina, nos corrige. Eu peço que o Senhor abençoe agora aos pais, para que possam pensar, refletir a respeito da formação espiritual que tem concedido aos filhos. Permita, ó Deus, que reconheçam onde há falhas e que tenham ânimo para reconstruir. Abençoe, ó Deus, aqueles que sofrem. Abençoe aqueles que estão perdidos. Abençoe aqueles que estão em dúvidas. Dá, ó Deus, a direção a todos, para que caminhe na direção do Senhor e na bênção do Senhor. Pois eu oro a Ti e te suplico em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao fim do programa Caminho de Paz. Agradecemos a sua atenção. Que Deus, em sua bondade, continue a abençoá-lo juntamente com sua família.